Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso canal Física com Krause, Física comigo aqui, ó. E hoje eu vou fazer uma apresentação diferente, um tema diferente, para falar um pouco do que muitas pessoas me perguntam, né? Por que eu resolvi ser professor de Física? E aí, aproveitei o dia de hoje para fazer um apanhado, né, de tudo aquilo que a gente utiliza como professor de Física para poder transmitir para vocês o conhecimento. E tudo aquilo que também me levou a ser professor de física. Não sei se eu vou abranger tudo, mas eu acho que já é um bom começo. Então eu coloquei como tema a formação do professor de física e o prazer de aprender para poder ensinar. Assim, eu tenho muita vontade sempre de aprender e gosto muito de ensinar também. Então, minha vida é sempre estar podendo transmitir o conhecimento para aqueles que necessitam, para aqueles que gostam, para aqueles que curtem. Né? Não é à toa que eu também agora estou aqui com vocês, fazendo esse vídeo, para que eu possa, também fora de sala de aula, passar um pouquinho daquilo que eu estou aprendendo, né, durante o período que eu também me encontro fora de sala de aula como aluno. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa, né, qual é a importância do conhecimento? Então, fui buscar aí alguns conceitos, né, para que eu pudesse entender e transmitir para vocês de uma maneira mais simples, né? Porque o conhecimento, o ideal é que ele seja o conhecimento científico. Por quê? Porque ele preza por essa apuração, por esta constatação do que está acontecendo, dos fatos, dos fenômenos. Então a gente sempre busca leis e sistemas com a intenção, com a necessidade de explicar através de uma maneira bastante racional aquilo que você termina observando no seu dia a dia. Mas tem uma coisa interessante: o conhecimento científico ele não se satisfaz somente com explicações. Você precisa ter uma prova concreta do que está acontecendo. A comprovação se dá através de provas concretas. E o conhecimento científico tem os seus alicerces básicos, né, na metodologia e na racionalidade. E o processo de construção e síntese desse conhecimento está fundamentado nas análises realizadas dos fenômenos. É bom sempre a gente deixar claro, né, que o método científico passou a ser desenvolvido pelo Galileu. Né, então vê o tempo que já existe isso. Né? Bom, se não for pelo método científico, qual seria a outra forma? Seria o senso comum. Só que o senso comum ele tem um conhecimento sistemático, ou seja, ele não tem uma organização prévia, não existe investigação de estudos para chegar a uma conclusão. É aquilo que a pessoa pensa, né, vê ou visualiza e acredita que existe alguma explicação óbvia para aquilo. Nem sempre é assim. A ciência, no entanto, ela é tida como um conhecimento sistemático, pois é organizada a partir de um conjunto de teorias, estudos e observações científicas que sejam coerentes e possam comunicar-se entre si. Então nós podemos dizer que esse conhecimento científico é a base de toda a ciência. Todas as suas preposições, teorias e hipóteses, elas são comprovadas ou não comprovadas, se não der certo, através de uma série de experiências e análises. Muito bem. Então, quais seriam as etapas para a aplicação do método científico? Então, veja lá, você vai desenvolver o método científico. Então, o que você precisa fazer? Você precisa observar um fenômeno. A partir do momento que você observa um fenômeno, você vai verificar uma hipótese. Né? Então, você vai levantar uma hipótese a respeito desse fenômeno. Para isso, você depois vai realizar um experimento. Vai analisar os resultados e tirar suas conclusões. Bom, aí nós precisamos ver o que vai acontecer. A hipótese está apoiada pela evidência? Tá? Se estiver apoiada pela evidência, você constrói a teoria ou a lei da natureza. Se ela não estiver ainda apoiada, né, então você faz a reprodução do experimento e retorna o experimento novamente e busca fazer análise dos resultados e conclusões. Depois que deu certo, né, você também pode realizar experimentos adicionais. No caso de você fazer análise dos resultados e conclusões e houve uma inconsistência na hipótese,
Então você retorna lá para a hipótese e revisa a hipótese novamente. Então você tem que pensar se aquilo que você está levantando como hipótese realmente está de acordo com o que você está pesquisando. Então essa é a fase, né? Esse é o momento para você desenvolver o método científico. Então você tem o método, observação, levantamento de hipótese, o experimento, análise dos resultados e conclusões. Houve a hipótese está apoiada pela evidência, sim ou não. Se estiver, você reproduz o experimento, constrói a lei faz a construção da teoria, né? E se houver necessidade, ainda faz experimentos adicionais. Se houve inconsistência, revisa a hipótese novamente, né? Pense no que você está querendo pesquisar e aí retorne de novo o ciclo, tá certo? Então seria a forma ali para você desenvolver o método científico. Bom, e no caso da física, qual é a importância da física para a sociedade? Essa é uma pergunta, né? Que muitos dizem, por que a gente tem que estudar física? Né? O que a física está fazendo por mim? Bom, observe ao seu redor. Imagine um mundo sem o conhecimento da mecânica, um mundo sem o conhecimento da termodinâmica, um mundo sem o conhecimento da óptica e da ondulatória, da eletricidade e do magnetismo. Imagine só como seria. Não existiria nada que utilizamos hoje. Você teria um mundo sem energia, você teria um mundo sem máquinas, um mundo sem medicina, sem tecnologia. Com certeza não seria o mesmo mundo na qual estamos inseridos. Ainda mais você, que provavelmente deve ser uma pessoa que deve utilizar o seu smartphone, deve utilizar o seu notebook, deve utilizar o seu tablet. Então imagina só você não ter esse equipamento em suas mãos. Pode ter certeza que esse equipamento que você está utilizando, esse equipamento que eu estou utilizando agora para transferir essas informações para você, não existiriam se nós não tivéssemos o conhecimento da física. Tá? Então veja o quanto a física é importante, então dê mais valor às aulas de física, porque ela realmente é extremamente importante para você. Bom, e aí quais as características de um estudante que pretende ser professor? Então, por exemplo, eu sempre quis ser professor. Então eu como estudante, e ainda hoje como estudante, o que eu preciso ter? Primeiro, disciplina. Hora de estudar é para estudar. Você desliga o celular, desliga a televisão, desliga tudo e vamos estudar. Outra coisa, nós precisamos atualmente estar familiarizados com a tecnologia. Há 20 anos atrás, eu como estudante, eu não tinha essa facilidade que existe hoje utilizando a internet. Nós utilizávamos apenas livros. Temos que ler apostilas, assistir vídeos. Organização, a gente tem que saber gerenciar o tempo. O tempo tem que ser nosso aliado. Temos que ter autonomia. Eu preciso saber sentar e resolver os meus problemas. Eu preciso ter curiosidade. Eu preciso ter motivação. Qual é a minha motivação? É poder transferir os meus conhecimentos para você. E estudo para aprimorar os meus conhecimentos. Bom, então o estudante ele tem que ter um material didático, ele precisa ter uma equipe interdisciplinar para apoiá-lo, ele precisa estar a par das tecnologias, ele precisa ter uma gestão acadêmica ou uma gestão estudantil e precisa haver um acordo, um bom relacionamento entre o aluno, o monitor e o professor. Porque muitas vezes o aluno e o professor quase não tem tempo. Então, sempre a gente dispõe de um monitor, uma pessoa que está ali também para te ajudar a melhorar os seus conhecimentos. Bom, agora por que nós escolhemos ser professores? Então, assim, existem muitas justificativas. Eu achei essas que eu estou passando para vocês aí, mais de acordo com aquilo que eu penso. Tá? Então, primeiro, porque jamais seremos esquecidos pelos nossos alunos. Então, assim, é bem provável que daqui a 20, 30, 40 anos você ainda se lembre dos seus professores. Dificilmente você pode se lembrar de um dentista, de um médico, do engenheiro que construiu sua casa, mas do seu professor é muito mais provável que você venha lembrar. Porque temos o dom de ensinar. Por isso nós escolhemos ser professores. Repara, ensinar não é fácil. Para você ensinar, você tem que ter o dom. Não é simplesmente chegar, pegar uma caneta e sair no quadro escrevendo. O outro é um desafio constante. Para quem gosta de desafio, ser professor está na área certa.
Outra coisa boa, nós temos férias 2 vezes por ano. Querendo ou não, nós temos férias 2 vezes por ano. Existe as férias de janeiro e existe o recesso do meio do ano. Porque podemos trabalhar no período que melhor nos servir. Eu posso trabalhar de manhã, eu posso trabalhar de tarde ou eu posso trabalhar de noite. Ou eu posso trabalhar nos 3 horários. Outra, porque nós somos recompensados quando um ex-aluno também virou professor graças a nós. Tá? Coisa boa você encontrar ex-alunos e deles dizerem, poxa, olha só, me tornei professor de física também. Outra, porque quando velhos somos mais respeitados. E mais importante, nós nos tornamos. Porque somos formadores de opinião e podemos ser capazes de mudar o mundo. Nós somos capazes de influenciar um jovem. Tá? E porque todas as outras profissões precisam de um professor. Então, ou seja, é uma profissão que sempre vai estar na moda. Bom, agora por que a gente tem que escolher ser professor de física? Bom, primeiro, porque nós queremos compreender e explicar o comportamento do universo, pode ser, tá? Por acreditar que tudo tem um princípio, um meio e um fim, e cabe a nós explicarmos isso. Porque nós temos afinidade com a ciência, porque nós gostamos de matemática, mas muitas vezes achamos que a física pode ser mais legal. Porque também fomos influenciados por outros professores de física, porque você sempre vai ser diferente dos outros. O professor de física é sempre diferente dos outros, pode ter certeza disso. Porque é mais difícil, tem gente que gosta de coisas mais difíceis. O cara pega lá, quais são as disciplinas mais difíceis? Aí o cara, não, a física é a pior de todas, então é essa aí que eu vou trabalhar. Eu vou ser professor de física porque essa é a mais difícil de todas. Ou porque você tem a tendência de ser doido. Tá? Tem gente que quer ser físico porque acha que ser físico é coisa de gente doida. Ou então, todas as alternativas anteriores. Né? Você pode ser tudo isso e você tem todos esses motivos por ter escolhido ser professor de física. Bom, agora, quais são as motivações para você ser professor de física? Bom, se depender de você, você vai estar sempre empregado. Né? Sempre estão precisando de professores de física. Se depender de você, você vai estar sempre viajando, trabalhando em vários lugares. Né? Você pode dar aula em várias cidades. Então, existe essa necessidade, principalmente nos dias de hoje. Se depender de você, você vai estar sempre estudando. Se você gosta de estudar, você vai estar sempre estudando. Sempre aprimorando os seus conhecimentos. Outra coisa importante, você como professor de física, você também vai ser o detentor dos conhecimentos da matemática. Ele até pode ser professor de outras disciplinas. A maioria dos alunos incrementam nossas aulas sempre querendo saber um pouco mais. Sempre quando você cita algum tema em sala de aula, tem algum aluno que vai questionar alguma coisa sobre o que ele já viu, sobre o que ele já presenciou e vai incrementar a sua aula. Sua aula nunca é dada sozinha. E outra, quando você participa de eventos como Olimpíadas, sempre tem a Olimpíada de Física, a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Astronomia, na qual o professor de Física também pode participar. Bom, mas nós temos dificuldades, né? E quais são as possíveis dificuldades que serão encontradas durante o curso? Primeiro, todas as disciplinas do curso. Todas as disciplinas são difíceis. Né? Não tem essa de você dizer, essa aqui vai ser moleza. Não vai. Pode ter certeza disso. Outra coisa, tempo disponível para viver. Né? Então a sua vida parece que encerra naquele momento, porque você só se dedica a estudar. Ou uma coisa ruim, né? A falta de companhia para tirar dúvidas. Nós somos muito poucos, principalmente na universidade. Né? São poucos os colegas que nós temos em sala de aula. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz o meu mestrado, por exemplo, com mais 2 colegas. Então imagina, nós éramos apenas 3 fazendo mestrado. Bondade nos professores, claro, a gente sempre tem professores bons, mas assim, quando você chega e diz, professor, tem como ajudar a resolver essa daqui? Não, vai tentar resolver você. É você que vai tentar. Então assim, é esse tipo de bondade que eu estou falando. Falta de dinheiro. Bom, já sabe, cara, se vai ser professor, rico tu não vai ser. Então, fique atento com isso. Um desespero. Você fez um cálculo gigantesco e no final você vai procurar lá no final do livro a resposta e a tua resposta não bate com a do livro. Que é uma coisa mais desesperadora que essa. Você escrever 3, 4 folhas de cálculo e depois quando você chegar lá no final do livro for conferir e o resultado não bate, é desesperador isso, né? Excesso de conteúdo, nós trabalhamos com tudo, tudo, mecânica, termodinâmica, óptica, ondas, movimento, cinemática, eletromagnetismo, estrutura da matéria, física do estado sólido, relatividade, tudo. Você trabalha com um monte de conteúdo, um monte. E muitas vezes a gente tem alguma falta de orientação.
né? Muitas vezes você não tem uma pessoa para te orientar, para te guiar, né? Às vezes nós temos. Eu, graças a Deus, tive muita sorte no meu trabalho, tive muita sorte nos meus estudos, tive excelentes orientadores. Meu orientador foi um cara fantástico, né? Então, agora a gente sabe que muitas vezes nem todos têm essa sorte, né? Então, assim, inclusive eu como professor universitário sempre tento ao máximo, né, ajudar os meus alunos no momento da orientação deles. Bom, e aí fica a pergunta, né? Vale a pena então ser professor de física? Eu vou dizer para vocês o que eu penso. Sim, vale muito a pena. Eu hoje não saberia ser outra coisa se eu não fosse professor de física. Então, eu sou muito grato hoje por tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu passei para hoje ser professor de física. E como uma mensagem final, a gente diz sempre, o sucesso existe, em algum lugar ele vai estar. Ele está lá, só aguardando você. Mas ele só vai chegar quando você se levantar. Mas depois que cair pela última vez. Então você sempre vai ter uma queda, mas você tem que se levantar. Você vai cair de novo, você vai se levantar. Quando você cair pela última vez e se levantar, aí provavelmente você atingiu o sucesso. Tá? Então, uma dica, se é para você ser professor, eu digo, seja o melhor. Tá? Então essa é a minha mensagem, que espero que você tenha gostado aí da aula, né? Curta o nosso canal, né? Física com Krause, sou eu aqui, né? E até mais ver aí, se Deus quiser. Tá bom? Um grande abraço. Valeu, pessoal.